Então, quando a gente pensa na segurança cibernética de um negócio, sabe qual é a primeira imagem que costuma vir à mente? Ah, eu imagino que seja algo tipo um castelo medieval, né? Exatamente isso. Um castelo. A estratégia tradicional sempre foi essa, tipo, construir aquelas muralhas de pedras gigantescas, Uhum. cavar aqueles fossos super profundos, posicionar um monte de guarda armado nas torres. E no nosso mundo corporativo digital atual, essas muralhas tomam a forma do quê? Antivírus super sofisticados, Firewalls caríssimos. com certeza. Softwares de proteção de última geração. Mas sabe qual é o problema fundamental com essa arquitetura mental? Qual? É que, tipo, não importa a espessura ou a altura da sua parede de pedra, se alguém, lá de dentro do castelo, simplesmente decidir abaixar a ponte levadiça. Nossa. Sim. Só porque o inimigo bateu na porta vestindo o uniforme da companhia de energia elétrica, né? Exato. E olha, essa imagem ilustra perfeitamente o calcanhar de Aquiles das infraestruturas modernas hoje em dia. É um ótimo ponto de partida para a nossa imersão de hoje. Porque, para quem está acompanhando a gente, o nosso mergulho vai ser focado em dois materiais bem específicos. Isso, a gente está analisando guias práticos e diretrizes institucionais que são totalmente focados na mitigação de fraudes. E o que me chama a atenção logo de cara nesses arquivos é que, bom, a tese central deles é uma rejeição total, assim, absoluta, à ideia do software milagroso. Aham, aquela solução mágica que você compra e resolve tudo. Não existe. Pois é. A missão da nossa análise hoje não é tipo recitar um manual de TI super chato, sabe? Ou ficar listando configuração de sistema para quem nos ouve. Ninguém ia aguentar ouvir isso. Com certeza não. O objetivo aqui é extrair um verdadeiro manual de sobrevivência digital. Algo bem prático. Que combine a tecnologia e os processos com o fator mais complexo de todos, que é o comportamento humano. Sim. E lendo os documentos fica muito claro que essas fraudes de hoje em dia, especialmente os ataques de phishing, eles não são uma bagunça. Eles seguem tipo uma linha de montagem assustadoramente metódica. É uma anatomia muito bem documentada, né? Os fraudadores, eles definitivamente não agem de forma caótica. Tem todo um ciclo. São umas 5 etapas, se eu não me engano. Isso, 5 etapas. A operação sempre começa pela simulação. Eles criam um ambiente falso. Tipo um e-mail imitando o banco, uma página falsa. Exato. E eles replicam as interfaces legítimas com uma fidelidade que é, assim, absurda. Você não diz que é falso. Aí, a partir disso, o objetivo é capturar as credenciais. Que quando a pessoa digita o login e a senha, achando que está no lugar certo. Aham. Mas o pulo do gato é que o invasor não só guarda a senha. Ele frequentemente induz o usuário a uma ação adicional. Como assim? Tipo baixar um arquivo PDF, que na verdade é um executável, ou aprovar um comando no próprio celular. Ah, entendi. Aquela notificação que aparece pedindo para você confirmar o acesso. Isso mesmo. E com isso ocorre o quarto passo, que é o acesso real ao sistema corporativo. Eles exploram os dados do negócio. O que acaba levando para a fraude direta, né? Exatamente. O último passo é usar esses dados reais para entrar em contato direto com os clientes da empresa invadida e desviar pagamentos. Nossa, analisando essa cadeia de eventos que você descreveu, tem um detalhe que me deixa muito pensativo. O que seria? Aqui, em nenhum momento desse fluxo todo, os arquivos falam sobre quebrar firewalls na força bruta ou, sabe, tentar descriptografar um banco de dados super complexo usando códigos de hacker. É verdade. Espera. Então os criminosos raramente tentam hackear o sistema à força. Eles basicamente montam um cenário de teatro tão perfeito que a gente mesmo entrega as chaves da porta da frente. É exatamente isso. Essa é a essência do que a indústria chama de engenharia social. E o raciocínio tático por trás disso é puramente econômico, sabe? Como assim econômico? Pensa bem. Tentar invadir a infraestrutura na nuvem de uma empresa grande usando força bruta, isso pode levar meses de processamento. Custa milhões em recursos computacionais. E a chance de falhar é gigante. Faz sentido. O sistema bloqueia na hora. Aham. Agora, em contrapartida, criar um senso de urgência, tipo um pânico em um funcionário numa sexta-feira no final de expediente. Nossa, clássico. Sua nota fiscal não foi processada.
Exato. Alegar que uma fatura vital vai vencer em 10 minutos custa quase zero. A vulnerabilidade que eles exploram não é uma falha de código no software. É a mente humana. Sim, é o viés cognitivo humano. Eles focam na nossa resposta instintiva à urgência e ao medo de cometer um erro grave no trabalho. Caramba! Mas assim, as pessoas também não são totalmente ingênuas, né? Para que um teatro desses funcione e engane um profissional, o cenário precisa ser impecável. Com certeza, o disfarce tem que ser muito bom. E os guias apontam várias daquelas bandeiras vermelhas. Os sinais de alerta que deveriam quebrar essa ilusão. Tipo, e-mails exigindo ação imediata, ou links com um nome um pouquinho diferente do oficial. Os clássicos erros de digitação na URL, né? É, mas tem uma tática mencionada nos arquivos que me deu um nó na cabeça. É fascinante, na verdade. Qual tática? Os fraudadores estão implementando verificações de segurança nas próprias páginas falsas, tipo aqueles CAPTCHAs. Ah, sim. Aqueles desafios visuais que pedem para você clicar em todos os semáforos ou aquela caixinha para confirmar não sou um robô? Exato. E isso é muito contraintuitivo, porque a lógica diz que um criminoso tentaria, facilitar ao máximo a vida da vítima para ela digitar a senha logo e ir embora. Uhum. Se o golpista adiciona uma etapa burocrática no meio do caminho, tipo um CAPTCHA, isso não dá mais tempo para o alvo parar, respirar e perceber que está caindo num golpe. Por que usar ferramentas de segurança contra a gente mesmo? Olha, a resposta para isso está na psicologia comportamental. Tem a ver com a forma como o nosso cérebro processa a confiança através da fricção. Fricção, como assim? É que, historicamente, a internet treinou a gente a associar processos burocráticos e obstáculos chatos de segurança a ambientes institucionais muito rigorosos. Ah, entendi. Se é difícil de entrar, deve ser seguro. Exatamente a lógica inconsciente que rola. Se uma página exige que você resolva um CAPTCHA antes da tela de login, o seu cérebro interpreta esse atrito como um sinal de legitimidade. Você pensa, bom, se eles estão se dando ao trabalho de verificar se eu sou um robô, o sistema é de verdade. Uau! É uma engenharia de percepção pura. O CAPTCHA funciona tipo um crachá falso na porta do prédio. É uma ótima analogia. E tem um segundo efeito psicológico aí. Qual? Quando você investe um tempinho ali, um esforço, resolvendo o desafio das imagens, você entra num estado de comprometimento com aquela tarefa. Então, quando a tela de senha finalmente aparece, A guarda crítica já está lá embaixo. já baixou totalmente. A sua expectativa de segurança foi manipulada com sucesso, usando a própria ferramenta que foi inventada para proteger os sistemas. Nossa, compreender como a mente humana é hackeada dessa forma demonstra como é frágil depender só da intuição do olho clínico no dia a dia. Especialmente porque as equipes trabalham sob pressão, tem fadiga, tem estresse. Sim, não dá para exigir que o funcionário esteja em estado de alerta máximo o tempo todo, lendo cada vírgula do link. E é por isso que os guias batem tanto na tecla de construir uma fortaleza tecnológica silenciosa em volta da equipe. Total. E tem regras operacionais bem estritas nesses documentos. Sim, tem uma que me chamou a atenção. A proibição absoluta de misturar a rede Wi-Fi da equipe com a rede dos visitantes ou clientes. Essa é clássica e super ignorada. Pois é. Para muita gente isso soa como uma exigência chata da equipe de TI, sabe? Tipo frescura. Qual é o perigo real de compartilhar a mesma rede de internet ali no escritório ou na loja? Então, o perigo atende pelo nome de movimentação lateral. Ah, como funciona isso na prática? Redes de computadores funcionam baseadas em níveis de confiança. Se a sua rede interna de trabalho e a rede que o visitante usa no celular são a mesma coisa ou não estão isoladas, Certo. um aparelho infectado de um cliente qualquer que senta ali e conecta no Wi-Fi público do seu estabelecimento pode começar a mapear de forma invisível os computadores do seu caixa ou os servidores locais. Caramba, seria o equivalente a deixar o cofre do banco, literalmente no meio da sala de espera e ficar só torcendo para que nenhum visitante tente girar a maçaneta. Perfeito, é um risco gigante e desnecessário. Uma segmentação de rede, que é dividir os Wi-Fis, cria compartimentos físicos e virtuais isolados. Entendi. Fica separado. Isso.
Se o celular de um visitante trouxer um malware para dentro do seu prédio, esse software malicioso vai ficar preso numa espécie de caixa de areia digital. Ele não consegue nem enxergar as máquinas que processam as vendas. Bom, a proteção desse perímetro físico faz total sentido. Mas e o perímetro digital? Porque a porta de entrada mais comum ainda é o velho e bom e-mail. Sem dúvida, o e-mail é a porta da frente. E os materiais listam uns protocolos exigidos que, olha, parecem até código de placa de carro. É SPF, DKIM e DMARC. Ah, a famosa sopa de letrinhas da TI. Pois é. Para quem foca em gerenciar as vendas ou financeiro e não é de infraestrutura de rede, como exatamente essas siglas atuam na prática? Como elas barram as mensagens falsas antes de chegar no funcionário? É mais simples do que parece. Dá para visualizar esses protocolos como um sistema de alfândega muito coordenado lá dentro dos servidores de e-mail. Alfândega. Tá, explica melhor. Vamos supor que uma mensagem chega na sua caixa de entrada dizendo que é de um parceiro comercial importante. O protocolo SPF vai agir como se fosse uma lista de convidados na porta da festa. Ele checa o nome na lista? Isso. Ele verifica se o servidor que disparou a mensagem está oficialmente autorizado a mandar e-mails em nome daquela empresa parceira. Mas espera aí, e se o golpista simplesmente falsificar o endereço do remetente? O servidor não seria enganado por essa falsificação? É aí que entra a segunda letrinha, o DKIM. Ele adiciona uma assinatura criptográfica invisível à mensagem. Pensa nisso como um selo de cera naquelas cartas medievais, já que a gente está falando de castelo. Ah, legal. Se o conteúdo do e-mail for alterado no meio do caminho pela internet ou se for forjado por um golpista, a matemática da criptografia não vai bater. E aí esse selo digital se quebra virtualmente. Entendi. E o tal do DMARC? O DMARC funciona como o chefe da alfândega. Ele pega os resultados do SPF e do DKIM, lê as regras da empresa legítima e decide o que fazer. Se o e-mail for falso, o DMARC pode destruir a mensagem sumariamente ou jogar direto na pasta de spam com um alerta gigante. O atacante for esperto e conseguir passar por essa alfândega invisível usando contas reais que já foram roubadas, aí recaímos no uso da autenticação multifator, o famoso MFA, né? Sim, o código do celular. Exato. E sempre se vende a ideia de que exigir aquele código SMS ou do aplicativo, além da senha, resolve de vez o problema. Só que os ataques continuam acontecendo em sistemas com o MFA ativado. Essa proteção tem um limite. Com certeza tem. E o erro mais comum que as empresas cometem é tratar o MFA como uma barreira intransponível, como se fosse a salvação. Hoje em dia, os fraudadores usam ferramentas de proxy reverso. Proxy reverso. Como isso funciona num ataque de phishing? É assim, a página falsa que o golpista criou não apenas rouba a sua senha, ela se conecta simultaneamente ao sistema verdadeiro, em tempo real. Tá, e aí? E aí, quando o sistema verdadeiro, lá do banco ou do software da empresa, manda o código MFA para o celular da vítima, a página falsa do golpista pede a si mesmo o código na tela. Ah, não acredito. Pois é, a vítima digita o número achando que está fazendo login, o fraudador pega essa informação e repassa para o sistema legítimo no mesmo segundo. E pronto, a porta se abre. Caramba! A tecnologia, por mais cara e sofisticada que seja, ela é completamente contornável se a interface orgânica, no caso humano que está digitando, não entender o contexto. Exato. É por isso que os processos e a capacitação das pessoas precisam assumir o protagonismo. Não dá para depender só da máquina. E os arquivos recomendam criar rotinas obrigatórias de checagem, sabe? Tipo, validação de links e a definição de um ponto focal de segurança. Mas eles também sugerem algo bem polêmico, na minha opinião. As simulações de ataque, né? Isso. Realizar simulações de phishing contra a própria equipe. Ficar enviando mensagens falsas criadas pela própria liderança para testar se o funcionário clica. É uma prática muito recomendada, sim. Mas confesso que eu vejo um conflito gigante nisso na vida prática. Imagina num cenário corporativo onde a galera precisa processar dezenas de faturas, atender cliente, bater meta. Ficar submetendo a equipe a essas pegadinhas não tem o risco de destruir a confiança na empresa? É um ótimo ponto. Criar uma cultura onde cada e-mail é visto com suspeita,
Não paralisa a produtividade da galera? Olha, essa sua preocupação é exatamente o grande dilema da segurança da informação moderna. É o embate entre o atrito e a produtividade. A linha entre conscientizar e criar uma paranoia generalizada é muito tênue. Com certeza. Ninguém quer trabalhar morrendo de medo de clicar no botão errado. Mas as diretrizes defendem as simulações não como uma punição. A ideia não é rir de quem caiu no golpe falso. O objetivo é construir uma memória muscular cognitiva na equipe. Memória muscular de duvidar. Isso! A intenção é que, ao enfrentar um cenário forjado num ambiente seguro, o cérebro da pessoa aprenda a pausar instintivamente. É condicionar o reflexo de hesitar por 2 segundos antes de clicar num anexo urgente. Entendi. Mas para que isso funcione sem gerar pânico, o ambiente tem que oferecer uma rota de escape segura, né? Se eu acho que um e-mail é golpe, eu preciso saber o que fazer com ele. E é exatamente por essa razão que os guias exigem a criação daquele ponto focal que você mencionou. Tem que existir um canal claro, seja uma pessoa na TI ou um e-mail de suporte interno totalmente livre de julgamentos. Onde a pessoa não vai ser chamada de burra por perguntar. Exato. Se um funcionário recebe uma mensagem estranha e tem medo de represálias, ou tem medo de ser taxado de incompetente por não saber se é golpe, sabe o que ele faz? Ele tenta resolver sozinho e clica onde não deve. Bingo! É nesse isolamento que o clique fatal acontece e muitas vezes o erro é escondido por vergonha. O ponto focal institucionaliza a dúvida. Perguntar, fulano, isso aqui é perigoso, passa a ser visto como um ato de cuidado com a empresa, não como falha técnica. Faz todo sentido. Bom, a defesa começa dentro de casa, mas a leitura dos materiais deixa muito evidente que a proteção tem que se estender além dos muros da empresa, né? Tem um foco gigante na comunicação com o cliente final. Até porque o objetivo final de invadir a empresa, na maioria das vezes, é usar a credibilidade do negócio para aplicar golpes nos clientes deles. Sim, lá na etapa conclusiva do golpe que a gente destrinchou no começo, o fraudador se apropria da identidade da loja invadida e manda mensagem para os consumidores cobrando pagamento. Ele monetiza o acesso. E a única forma de mitigar esse risco final, para proteger a marca, é vacinar o público externo. E as táticas que os guias descrevem para isso são super diretas. Tipo, inserir avisos bem grandes no site oficial, reforçar como uma empresa faz cobranças naqueles e-mails de confirmação de pedido. Sim, aquelas mensagens no rodapé. Isso. E para quem tem loja física, manter cartazes claros dizendo que o estabelecimento jamais solicita transferências de urgência via WhatsApp, por exemplo. A engenharia social, ela depende muito da surpresa e da ignorância das pessoas sobre as regras do jogo. Quando uma empresa educa o consumidor sobre como ela realmente opera os pagamentos, o roteiro do golpista perde totalmente a força. A pessoa desconfia na hora. Exatamente. Se a abordagem do golpista no WhatsApp não bate com o que o cliente foi avisado 1000 vezes para esperar, a reação dele não vai ser obedecer cegamente. Vai ser o ceticismo. Ele vai travar. Mas olha, apesar de todas essas camadas de tecnologia invisível, de todo esse treinamento de memória muscular da equipe e dos avisos constantes para os clientes... A perfeição não existe. Não existe. A perfeição operacional é uma ilusão. Invariavelmente, um ataque excepcionalmente sofisticado, combinado com um momento de estresse de um humano ali, vai resultar em uma invasão. É uma questão de quando, não de se. Com certeza. E é aí que a sobrevivência de um negócio depende da velocidade e da eficácia do plano de resposta. O tal do protocolo de emergência. Sim, e os arquivos detalham esse protocolo. Tem uma ordem cronológica imperativa quando soa o alarme de invasão ou quando tem uma suspeita forte de que uma senha vazou. A sequência é tipo assim. Primeiro, redefinir as senhas comprometidas. Certo. Segundo, encerrar todas as sessões ativas. Terceiro, auditar as máquinas envolvidas. Quarto, revisar permissões em busca de contas fantasmas criadas pelo invasor. E quinto, iniciar a contenção de danos avisando os clientes impactados. É uma ordem bem cirúrgica e a lógica por trás dela é interessante. Demais. Porque a nossa tendência quase instintiva, né, quando rola um vazamento, é pensar, nossa, como isso aconteceu?
De onde veio? A gente quer investigar primeiro. O que é um erro crasso no calor do momento. Sim, o protocolo lembra muito a situação de você perceber que perdeu a chave da porta de casa na rua. A sua prioridade não é ficar refazendo o trajeto no quarteirão escuro tentando entender onde a chave caiu. Aham. A prioridade absoluta é chamar o chaveiro, trocar o miolo da fechadura imediatamente e garantir que quem achou a chave antiga não consiga mais abrir a sua porta. A analogia das fechaduras é perfeita para ilustrar inclusive a falha mais comum durante os incidentes cibernéticos nas empresas. O ponto cego crítico, que muita gente esquece na pressa, é justamente aquele segundo passo do protocolo: encerrar as sessões ativas. Peraí, mas trocar a senha já não cumpre o papel de trancar a porta e deixar o cara do lado de fora? Essa é a maior armadilha técnica que existe. Mudar a senha invalida os acessos futuros, sim, e impede que o criminoso tente entrar de novo no dia seguinte. Mas tem um detalhe: não afeta uma conexão que já está estabelecida naquele exato momento. Como assim? Se eu mudo a senha, ele não cai do sistema? Não necessariamente. Pensa numa sessão ativa como se fosse uma pulseira VIP que o cara recebe na porta de um evento. Tá. A senha serve só para ele provar a identidade lá fora e receber a pulseira. Uma vez que o fraudador está lá dentro do sistema corporativo, navegando e baixando planilhas, ele está usando um token de sessão, que é a pulseira VIP. Ah, entendi. A pulseira VIP digital. Exatamente. Se a sua equipe de TI for lá e alterar a senha no banco de dados, a fechadura da entrada principal muda, beleza? Só que o invasor já está no salão de festas. Com a pulseira no braço. Isso, e bebendo de graça. Ele vai continuar operando livremente, alterando configurações, exportando relatórios financeiros de clientes, até que o sistema desconecte ele por inatividade de horas ou até ele fechar a aba do navegador por conta própria. Nossa, é assustador pensar que uma empresa pode acreditar que conteve o ataque enquanto o invasor continua lá, extraindo dados silenciosamente por horas, só porque um bendito botão de revogação de sessão não foi clicado. É por isso que revogar ativamente todos os tokens de sessão, que é aquele comando que chuta todo mundo para fora do sistema força, é uma etapa inegociável. Sem expulsar quem já está dentro, a troca de senha cria uma falsa sensação de segurança. Fica muito evidente depois dessa conversa por que os 3 pilares que a gente falou no começo precisam operar numa sincronia tão fina, né? A tecnologia fornece os alertas e barra o óbvio. Os processos ditam a ordem exata de fechar sessões antes de bancar o detetive. E a capacitação humana garante que o funcionário tenha a frieza de seguir o plano de contingência sem hesitar sob pressão. Exato. A verdadeira segurança cibernética não é um escudo mágico que você compra. É uma prática contínua de gerenciamento de riscos e de atritos bem calibrados. E ao compilar tudo que a gente explorou hoje aqui, sabe, desde a infraestrutura de rede até as táticas psicológicas de phishing, tem uma mensagem que ecoa através de todos esses arquivos. E qual seria? A maior arma do golpista contemporâneo não é um código super complexo. É a imposição de um estado emocional alterado na gente. O golpe funciona explorando a pressa, explorando o nosso medo de perder o emprego ou a urgência de uma oportunidade que parece imperdível. É a manipulação do tempo e da emoção. E isso traz um questionamento muito profundo para quem está escutando a gente sobre o ambiente corporativo que a gente vive hoje. A gente opera em ecossistemas que idolatram a velocidade, né? E-mails têm que ser respondidos em 2 minutos, faturas têm que ser pagas para ontem. Tudo é para ontem. Se a espinha dorsal de quase todo ataque de fraude hoje é forçar a vítima a agir mais rápido do que a capacidade dela de pensar criticamente, a ferramenta de proteção mais subestimada e mais poderosa não exige instalação de nenhum software. É simplesmente pausar. Ativar ativamente na empresa inteira uma cultura corporativa de lentidão estratégica. Nossa, seria revolucionário. Imagina se a nova regra inquebrável da empresa para qualquer pedido financeiro, alerta de urgência ou acesso estranho passasse a ser, na dúvida, pause, demore muito e verifique. Num cenário desenhado para fazer a gente correr o tempo todo, talvez o maior ato de defesa institucional que a gente possa ter seja simplesmente a coragem de parar. Fica aí essa reflexão para quem está escutando, para lembrar disso na próxima vez que uma tela piscar pedindo ação imediata.